O mundo está esquentando com o aquecimento global. Cientistas de todo o mundo estão batalhando contra esse calor crescente para tentar encontrar uma solução. E isso pode envolver o famigerado mamute. Mudanças estão acontecendo em todo o mundo, e elas apontam para eventos assustadores que nosso futuro nos reserva conforme o clima muda. Por toda a Sibéria, Antártica e outras regiões do hemisfério norte, enormes crateras e lagos estão aparecendo, aparentemente do nada. Nessas mesmas regiões, florestas inteiras de árvores podem ser encontradas definhando, parecendo até que beberam um pouco a mais. Este fenômeno, conhecido como árvores embriagadas, parece o rescaldo de uma explosão nuclear, ou de um mamute que saiu destruindo tudo furiosamente. Mas não é o caso, pelo menos ainda não. Em regiões frias como essas, o aparecimento de rios e riachos trouxe enchentes para locais que antes eram seguros. Alguns edifícios na Sibéria e outras áreas próximas foram derrubados, e o Doomsday Vault, um lugar projetado para manter uma reserva das sementes de nosso planeta, no caso de um desastre global, construído em uma montanha na ilha norueguesa de Spitsbergen, sofreu enchentes no ano passado, ameaçando nossas reservas pós-apocalípticas. Recentemente, um vilarejo remoto e gelado da Sibéria foi infestado por um surto inexplicável de antrax, o que devastou sua população. Essas anomalias não são resultado de chuvas de meteoros do espaço. O problema vem de dentro da própria Terra. Todos esses incidentes terríveis compartilham a mesma causa, uma coisa chamada permafrost, e o fato de que ele está derretendo. O permafrost descongelando a taxas alarmantes nos apresenta um dos maiores problemas que já enfrentamos como espécie. E nós estamos estragando tudo de vez. O permafrost pode ser encontrado em 24% das terras expostas no hemisfério norte. O que é isso? Uma área composta de solo, sedimento, rocha ou gelo, a qual é considerada em estado de permafrost após ter sido congelada por mais de 2 anos consecutivos. Grande parte do permafrost da Terra está nesse estado há dezenas de milhares de anos, o que significa que contém uma grande quantidade de material orgânico do passado. Então o surto de antrax na Sibéria veio de dentro de um permafrost. À medida que ele derretia, o mesmo acontecia com a carcaça preservada de uma rena, junto com um micro-organismo, Bacillus anthracis. Mas doenças antigas e congeladas nem é o pior do permafrost derretendo. Quando o permafrost descongela, todo o gelo dentro dele derrete, deixando buracos cavernosos no solo. Essas lacunas se desmoronam, deformando tudo em proporções bizarras, com casas desabando e o solo ficando repleto de crateras. Algumas delas, inclusive, foram registradas com até 800 metros de diâmetro e mais de 90 de profundidade, aumentando com o tempo. Mas o problema fica ainda mais assustador chegando ao nível molecular. Quando o permafrost descongela, a vida orgânica que foi preservada por milênios também descongela. E do mesmo jeito que deixamos a geladeira aberta, o que está lá dentro começa a apodrecer. À medida que os micróbios se deliciam com a matéria orgânica, eles emitem dióxido de carbono e gás metano, 2 dos gases de efeito estufa mais prejudiciais. Esses gases são liberados na atmosfera ou ficam presos no solo. Nenhuma das opções é boa para nós, porque o dióxido de carbono e o metano são excepcionalmente bons em reter calor. Daí o termo gases de efeito estufa. Quer estejam em cima ou embaixo do solo, eles contribuem substancialmente para o aquecimento da Terra. E assim, à medida que esse aquecimento ocorre, mais pedaços de permafrost derretem. O nível do mar aumenta, os rendimentos das colheitas caem e somos apanhados em um ciclo mais preocupante do que imaginamos. E para piorar tudo, os resultados coletivos das indústrias de todo o mundo estão acelerando rapidamente esse processo. À medida que continuamos a bombear gases de efeito estufa na atmosfera, o impacto pode ser tão drástico que, se não mudarmos nossos métodos, 70% do permafrost da Terra pode ser derretido até 2100, potencialmente liberando 120 gigatoneladas de carbono na atmosfera. Espera-se que isso faça com que o nível do mar suba pelo menos 6 metros em todo o mundo. Se pudéssemos reduzir substancialmente nossa produção de gases de efeito estufa, podemos reduzir o degelo para 30% no mesmo período. Para colocar isso em perspectiva, o degelo generalizado desse tipo iria, segundo estimativas, liberar o dobro de todo o estoque atual de carbono na atmosfera. Aqui, para você ter uma noção de quanto isso representa, 70% de toda a massa de terra da Rússia é permafrost. Bizarro, hein? E para entender o poder preso nessas porções de terra, basta olhar para todos os lagos congelados explodindo. Sim, isso realmente existe. Alguns dos lagos congelados permafrost no Alasca têm bolhas de metano presas sob a superfície que explodem se uma chama estiver próxima quando forem liberadas.
Isso é impressionante de assistir, e um lembrete de quão poderoso é o material preso no gelo. Combinado com as emissões industriais, a ameaça à espreita no solo congelado da Terra vai se tornar muito real nos próximos 100 anos. O degelo do permafrost é um fator que contribui com o aumento médio de temperatura de até 7 graus Fahrenheit em 2100, conforme foi calculado em um extenso estudo realizado pela NHTSA em 2017. Como você pode ver no famoso mapa de calor da previsão de Parag Khanna, um aumento de temperatura dessa quantidade poderia transformar áreas em amarelo, incluindo grande parte do sul dos Estados Unidos, como desertos inabitáveis, enquanto as regiões em marrom e vermelho, cidades costeiras e ribeirinhas como Londres, seriam devastados pela elevação do nível do mar. De acordo com um estudo de 2009 do NCEAS, mesmo um degelo de só 10% do permafrost poderia resultar em um aumento de 0,69 graus Celsius na temperatura global até o fim do século XXI. A realidade é que estamos caminhando para algo muito mais drástico, com uma expectativa de 70% da área de permafrost ou mais. Ok, então claramente temos um problema, mas o que podemos fazer? Bom, para começar, poderíamos reduzir os combustíveis fósseis, mas as pessoas vêm dizendo isso há um tempo e estamos demorando para aderir de verdade. Além disso, é muito difícil impor isso às pessoas que ditam o jogo, portanto precisamos olhar para outras opções também, e é aqui que tudo fica muito mais louco. Olha só, o permafrost descongela muito mais rápido em regiões com copas grossas de árvores e arbustos. A flora retém o calor de maneira realmente eficaz, transferindo o calor para o solo e elevando sua temperatura. O gelo do solo derrete, deixando lacunas. Isso é o que causa aquelas árvores embriagadas que mencionamos, já que as raízes se soltam e ficam sem nada para se agarrar ao subsolo. Em áreas da Sibéria, do Alasca e de outras regiões congeladas, existem vastas extensões de terra dominadas por árvores como o abeto negro, que é particularmente eficaz em reter o calor. Esses trechos de terra são onde o permafrost descongela mais, mas nem sempre foi assim. Em eras glaciais passadas, como a era do Pleistoceno, grandes mamíferos mantinham essas áreas sob controle, comendo as plantas e derrubando árvores para isso. Durante esses períodos, os animais de grande porte, conhecidos coletivamente como megafauna, eram tão prolíficos que as árvores se transformavam em vastos campos abertos em vez de florestas, o que mantinha o solo muito mais fresco. O grande número de espécies de megafauna permitiu consumir plantas em enormes quantidades, espalhando cocô fertilizante à medida que avançavam. Cientistas ambientais enfatizam que precisamos recriar essas condições. Se fizermos isso, podemos reduzir parcialmente o degelo do permafrost, causado por nossos gases de efeito estufa industriais. Fazer isso manualmente, desenterrar a floresta com maquinário, seria incrivelmente trabalhoso e extremamente caro. Mas, assim como o caso de muitas soluções para os problemas de nosso mundo moderno, estamos procurando por nossas respostas na natureza. Os esforços de pioneiros como o geofísico Sergei Zimov começaram a investigar alguns métodos naturais para fazer isso. Zimov estabeleceu oficialmente o Parque Pleistoceno em 1996, uma área de mais de 15 km² no nordeste da Sibéria, que as espécies de Zimov vêm preenchido lentamente com megafauna de todo o mundo, como iaques domésticos e bisões europeus. O projeto já teve sucesso, com manchas da área voltando a ser um estado de pastagem, mas essa solução tem seus limites. Com a gama limitada de animais na Terra que estão adaptados para sobreviver no frio da Sibéria e em outros climas áridos do norte, Zimov proclama que só conseguiremos cobrir cerca de 65% da área necessária, usando esses métodos. Para uma cobertura total, precisaríamos ampliar. Mas o que é maior do que um bisão? Gigantes cinzentos de orelhas caídas. Elefantes. Em seus habitats naturais, como as savanas da África e selvas asiáticas, os elefantes deixam marcas de sua presença. Eles atropelam plantas, arrancam árvores do solo com troncos poderosos e esmagam o solo sob seus pés. A vida selvagem da Terra não tem como ser muito maior do que os elefantes, mas além de seus números globais limitados, os elefantes asiáticos e africanos modernos não durariam nem um dia no frio congelante da tundra. No entanto, os elefantes que conhecemos e amamos têm um primo distante, que costumava ter a tundra como seu lar. E a chance desses gigantes ancestrais retornarem à vida é bem alta. Se você ainda não adivinhou, estamos falando do mamute lanoso. Esses gigantes peludos que atingiam mais de 3,5 metros de altura foram extintos há apenas 5.500 anos. Eles tinham caudas curtas e orelhas muito menores do que seus descendentes modernos, bem como a pele grossa, que adaptava eles a climas frios como a Sibéria, onde prosperavam ao lado de rinocerontes lanosos e cavalos selvagens. Surpreendentemente, os cientistas conseguiram recuperar espécimes incrivelmente bem preservados de cada uma dessas espécies do permafrost siberiano.
que os manteve em boas condições por até 20 mil anos em alguns casos. Esses espécimes ficaram tão bem preservados que ainda contêm pelos reais e músculos vermelhos dos mamutes, e os principais cientistas do Japão afirmam que, usando técnicas de ponta, poderemos trazê-los de volta à vida nos próximos anos. Embora clonar os mamutes diretamente seja quase impossível sem uma boa amostra de células reprodutivas, os cientistas estão trabalhando com as mais recentes tecnologias de modificação genética, como o CRISPR-Cas9, que usa um sequenciamento de DNA para identificar e isolar as características genéticas que tornam os mamutes resistentes ao frio. Essas características podem então ser integradas ao DNA de elefantes asiáticos modernos, seus parentes vivos mais próximos, para criar algo novo, um mamofante, por assim dizer. Infelizmente, a indústria do marfim devastou completamente a população de elefantes em todo o mundo, o que é outro incentivo para a criação de uma nova criatura híbrida, pois pode contribuir para um eventual repovoamento de espécies de elefantes do planeta Terra. Devido ao número limitado de elefantes asiáticos no mundo, o risco de gestar um mamute no útero de uma fêmea de elefante asiático é muito alto. Por isso, os cientistas estão atualmente se concentrando no crescimento de mamíferos em úteros artificiais. Começando suas práticas em camundongos, os pesquisadores estão tentando desenvolver embriões de camundongos ex vivo, fora da mãe, em um útero artificial com algum sucesso. É claro que tudo isso é bem desafiador e está atrasando o processo de trazer os mamutes de volta à vida, mas os cientistas continuam otimistas. Se tivermos êxito nessa missão, poderemos ver a reintrodução de uma espécie extinta pela primeira vez na história humana. Os pesquisadores receberam algumas reações daqueles preocupados com os riscos ecológicos e éticos envolvidos em brincar de Deus com a natureza, mas esses argumentos são contestados por aqueles que compartilham a visão de Sergei Zimov, o homem por trás do Parque do Pleistoceno, que sugere que o potencial regenerativo que vai acontecer na tundra siberiana é algo positivo demais para ser desperdiçado. O fato de os humanos serem diretamente responsáveis por acelerar o descongelamento do permafrost nos dá a responsabilidade de reduzir os danos, não é mesmo? Se mamutes e outras faunas da mesma época pudessem fazer um eventual retorno, os resultados poderiam ser surpreendentes. Sergei Zimov estima que a reintrodução de espécies elefantinas na tundra siberiana permitiria que 95% das terras utilizáveis voltassem ao estado de pastagem. Atrasar o degelo do permafrost nessa escala seria extremamente benéfico para desacelerar a produção desses gases de efeito estufa prejudiciais, evitando o risco para a vida humana, além de restaurar cordilheiras desocupadas do norte da Rússia e da Europa, a glória de 12 mil anos atrás, quando a área era um único e colossal bioma, que os paleontólogos chamam de estepe mamute, cheio de criaturas incríveis que serviam como cortadores de grama e que podem hoje literalmente salvar o mundo apenas existindo. O projeto Drawdown, um projeto abrangente para controlar os efeitos das mudanças climáticas liderado por Paul Hawken, listou o repovoamento da estepe mamute na Sibéria como uma das 100 melhores opções disponíveis para conseguir mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Então, quem melhor para o trabalho do que o então rei do local, o mamute lanoso? Essa ideia está se tornando cada vez mais viável a cada ano que passa. E agora isso, que parece ser uma cena do Jurassic Park, pode realmente vir a se tornar realidade. E aí, o que você acha dessa hipótese de trazer um mamute de volta à vida? Você gosta da ideia de poder encontrar um mamute na Rússia? Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!